Muito bem, queridos amigos. Então, voltando à questão da lógica do trabalho, por que essa lógica nos coloca em crise imediata com a essência existencial? Porque a nossa essência existencial humana é colocada diretamente em conflito através da lógica do trabalho. Bem, eu irei explicar por quê. Isso é muito simples. Isso é muito simples. A nossa essência civilizatória humana ela entra em choque, toda tentativa nossa de nos vermos apartados dos animais e nos vermos como entes, como seres separados do comportamento animal, primitivo, instintual, tudo isso cai por terra na nossa existência piramidal do trabalho. O que é a existência piramidal do trabalho? A existência piramidal do trabalho é que existem trabalhos na base da pirâmide humana, os quais ninguém quer realizar, são trabalhos que ninguém quer fazer. Existem os trabalhos do topo da pirâmide que as pessoas estudam, se aperfeiçoam e lutam para alcançarem. Quando você alcança um bom trabalho, você diz que você lutou, você batalhou, é o seu direito, é o seu mérito, não há nenhum problema disso. Mas a questão é que você se coloca na seguinte posição, nós nos colocamos na seguinte posição: eu lutei, eu conquistei, esse é o meu local, eu estou merecendo essa bonificação, esse salário que eu recebo. Só que existem os trabalhos da base da pirâmide. São os trabalhos que a sociedade hipócrita, a sociedade super hipócrita, não quer jamais falar sobre. São os trabalhos que você não sonha para o seu filho, que você não sonha para sua esposa, que você não sonha para você, de jeito nenhum. Não é algo ruim, existem os trabalhos que de jeito nenhum você irá querer fazer ou você jamais gostaria que alguém da sua família fizesse. Esses trabalhos da base da pirâmide são justamente os trabalhos que garantem o nosso conforto, são os trabalhos que garantem o nosso bem-estar. O nosso bem-estar, o nosso conforto, a nossa gestão social depende dos trabalhos de base da pirâmide. Mas o indivíduo não vê que esses trabalhos são um massacre da humanidade. As pessoas nessas funções estão sendo massacradas diariamente. As pessoas nessas funções estão sendo completamente obliteradas na sua essência existencial. Elas são escravas, elas são exploradas diariamente. Então eu darei exemplo de trabalhos da pirâmide que as pessoas que têm cargos positivos acham que têm o direito de usufruir desses trabalhos e mostra-se assim como a nossa natureza humana é animal, ela é primitivista, ela é primeiro o meu, eu garanto o meu conforto e não me importa o resto. Essa é a nossa regência vital. Eu darei um exemplo. Você vai ao shopping com a sua família ou com o seu amigo, com a sua namorada e você vai ao shopping para gastar e consumir um serviço. Você vai lá comprar um fast food. Quando você compra o fast food, você quer ser bem atendido e quer uma boa comida. Agora, você não está preocupado que, por exemplo, no McDonald's ou em todos os fast foods do shopping, todos os fast foods do shopping, não sei se você percebeu, eles não têm janela. Não existe janela. O fato de não ter janela quer dizer que funcionários estão presos numa cozinha minúscula, porque o espaço do shopping é caro, então o pior espaço vai para o funcionário. O funcionário está numa cozinha minúscula, preso, cheirando gordura, fritura, cheiros de químicos de limpeza, de panos de chão, de desinfetantes, aquele cheiro de frituras e calor o tempo inteiro. Imagina o calor do Brasil, essas pessoas estão lá no verão fechadas, no ar-condicionado que sequer dá vazão no shopping inteiro, elas estão ali trabalhando numa cozinha fechada sem escapamento. Esse é o tipo de trabalho que você demanda dos fast foods, dos restaurantes em geral. As cozinhas de restaurante são os piores locais possíveis. É o local menos nobre. Por quê? Porque o local mais nobre vai para o cliente. O local menos nobre é para os servidores, para os serviçais, para o serviço. O serviço é um nome diferente para a escravidão. Você tem que ter essa ideia. Serviço, servo, é o nome que inventaram para fingir que os camponeses europeus não eram escravos dos nobres. Para fingir que os camponeses europeus não eram escravos dos nobres, inventaram o nome servo, o nome servidão. A servidão, aquilo ali é escravidão. Sempre foi. Assim como uma categoria muito interessante é que os chamados povos eslavos, os povos eslavos da região dos Balcãs, Tchecoslováquia, Eslovênia, Iugoslávia, Sérvia e Montenegro, Croácia, aqueles povos, eles tinham os nomes eslavos porque eles eram escravos de outras nações da Europa. Eles sempre foram vistos como os povos os quais você fazia incursões para retirar dali escravos. Então, a mudança de nome na literatura, a mudança de nome no empreendedorismo, a ideia de te chamar de colaborador e não de funcionário, porque você não tem uma função, você colabora, são todas artimanhas linguísticas para esconder a sobreposição e a exploração do trabalho do próximo.
Então, um outro exemplo muito legal da exploração no trabalho, como nós somos completamente insensíveis, indiferentes a isso, eu quero dizer insensível e indiferente. Você até sabe que é ruim, mas isso não impede você de realizar o seu consumo. Isso não impede você de realizar o seu ato de consumo, o seu ato de curtir o entretenimento, baseando-se numa entidade, numa empresa que explora pessoas. Você não se preocupa com isso ao ponto de deixar de exercer a sua vontade de se divertir, de comprar e de gastar. Então, outro exemplo para isso é a ideia muito simples do banheiro do shopping. Todo mundo vai ao shopping e as pessoas precisam usar o banheiro. Mas você se esquece que no shopping tem um funcionário que fica 8 horas dentro do banheiro do shopping cheirando químicos, cheirando desinfetantes, cheirando elementos químicos de limpeza e cheirando urina e fezes. Se a pessoa fica 8 horas ali para receber 10 mil reais com equipamentos de proteção, não, ela fica 8 horas ali para receber R$ 1.500 sem equipamentos de proteção. Essa pessoa, ela não está tendo uma gestão adequada da sua saúde. Ela fica 8 horas em pé, num banheiro que tem cheiros horríveis naturalmente, por ser um banheiro público, e ela tem acrescido a isso os cheiros de químico, dos desinfetantes que ficam ali o tempo inteiro. Então ela fica inalando esses gases, que é totalmente detrimental para a saúde do cérebro, para a saúde do organismo, para a saúde das vias respiratórias. Ela fica ali 8 horas por dia e recebe R$ 1.500. E nós, indivíduos, vamos ao shopping e queremos curtir o shopping, porque o shopping é magnífico. Não me importa que a base da pirâmide do shopping seja a exploração das pessoas que trabalham no banheiro, seja a exploração sistemática das pessoas que trabalham nas cozinhas dos fast foods e restaurantes, sem ventilação, sem escapamento. As pessoas que trabalham no banheiro dos shoppings estão sem ventilação, cheirando químicos, e tem toda essa cadeia, a segurança do shopping que fica em pé no mesmo local 8 horas por dia. Quem gostaria de fazer esse trabalho? Ninguém gostaria. Por isso que a lógica piramidal da existência humana, na lógica de divisão do trabalho, fica-nos revelado quão animais e primitivos nós somos. Nós somos pessoas egoístas. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Ele quer garantir para si o seu conforto e ele vai usufruir de bens e serviços que garantem o seu conforto. Ele não está nem um pouco preocupado se esse bem e serviço vem através da exploração humana. Se esse bem e serviço vem da exploração humana, o que o ser humano faz? Ele diz, nossa, é muito triste isso, mas ele compra mais um da mesma empresa. Então eu vou dar um exemplo, a Nike. A Nike e a Adidas são empresas que sofreram escândalos tremendos das fábricas. A Nike e a Adidas são empresas que sofreram escândalos tremendos das fábricas de suor, das sweatshops, as fábricas de suor na Ásia, que exploram trabalho, inclusive em condições completamente insalubres, com pagamentos terríveis. Essas pessoas ficam ali nessas fábricas de suor, trabalhando, fazendo, soldando, costurando os tênis da Nike para você comprá-los. O lucro é absurdo, porque essas pessoas são subempregadas, sem nenhum tipo de garantia, sem nenhum tipo de controle da gestão de bem-estar delas, e você vai lá e compra Nike, compra Adidas, como várias outras marcas do mercado, que inclusive já foram completamente explanadas por jornais e pela mídia sobre o seu uso de mão de obra escrava na confecção dos seus produtos.